Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal Capoeira Pedagógica. Eu sou o professor Jefferson Nogueira, conhecido na capoeira como Paradinha. Vamos aqui dar continuidade à resenha, né? A resenha de reportagens históricas, Jornal da Tarde de 1982. Essa é a parte 2, né? Que tem como título A Capoeira e a Segurança Nacional. Essa parte é muito legal também, que ela traz alguns detalhes dessa questão da proibição da capoeira, da perseguição da capoeira, do seu envolvimento direto com os órgãos de segurança pública. Vamos em frente. Capoeira, segurança nacional. Olha que ponto a capoeira chegou, minha gente. A capoeira não bastasse ter sido perseguido nas senzalas, nas suas práticas, nas suas manifestações culturais. A capoeira também foi tratada como um assunto de segurança nacional, como se fosse hoje uma ameaça terrorista, como se fosse hoje um narcotráfico, digamos assim, né? Houve vários conflitos entre os capoeiras e as autoridades ao ponto do assunto ser discutido como segurança nacional nos últimos dias do Império e nos primeiros da República. Estamos falando aqui, para situar historicamente, a proclamação da República se deu no dia 15 de novembro de 1889. Então nós estamos falando aqui do final de 1889, início de 1890. 1889, aquilo que os historiadores chamam, que nós historiadores chamamos de primeiro golpe militar do Brasil, que foi a chegada ao poder de dois marechais, Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca. Os conflitos quase obrigaram o Marechal Deodoro da Fonseca a destituir seu gabinete, sendo o estupim o temido capoeira Juca Reis, José Elísio Reis. Mas não era um capoeira qualquer não. José Elísio Reis era filho do primeiro conde de São Salvador do Matozinhos. Então não era um capoeirista de rua, era um capoeirista que tinha uma linhagem nobre, né? Ele desafiou a autoridade de Joaquim Sampaio Ferraz, primeiro chefe de polícia da República, algo como se fosse assim um mega ministro da Justiça, uma mega autoridade, a autoridade máxima policial da época, naquela recém-criada República. Esse Joaquim Sampaio Ferraz, esse chefe de polícia, esse chefe máximo de polícia, punia os capoeiras. E o caso chegou na sessão de Conselho de Ministros, olha só. Por causa de um atrito entre um temido capoeira e um chefe de polícia, a capoeira é levada para uma sessão extraordinária no Conselho de Ministros. Na Bahia, o chefe de polícia Pedro de Azevedo Gordilho, o Pedrito, ficou famoso por perseguir o candomblé e os capoeiras. Então, todas as manifestações culturais afro sempre sofreram perseguições. Nós vimos isso no livro do mestre Nestor Capoeira, né? E então, toda manifestação cultural, a capoeira, o candomblé, o batuque, o samba, sempre foram perseguidos e sempre tiveram amparo legal para essas perseguições. Se perguntar-me se isso cessou em pleno século XXI, em pleno 2020, eu vou dizer para vocês que não. Basta dar uma pesquisada na internet que vocês vão ver templos de candomblé, templos de umbanda sendo apedrejado, sendo invadido, a mando de traficantes, principalmente no Rio de Janeiro, em várias comunidades, onde se está sendo proibida a prática das religiões afro. Deprimente. Em pleno século XXI, ainda temos esses resquícios dessa perseguição de outrora. Então nós vimos ali que no início do século XX, 1900 mais ou menos, a capoeira se via, né, muito perseguida, sendo elevada ao grau de problema de segurança nacional. Mas foi em 1937 que Manuel dos Reis Machado, o mestre Bimba, deu uma reviravolta. Situando em vocês mais ou menos no tempo histórico, 1937 é o período que começa o Estado Novo.
da chamada ditadura Vargas. Vai de 1937 a 1945. Vargas já estava no poder desde 1930, né? Sob uma artimanha, uma articulação aí, dá-se um golpe e Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, ele leva, e em 1937 ele dá um outro golpe, que é o Estado Novo, e fica no poder durante 15 anos. De 1937, então, o Estado Novo perdura até 1945. Feito esse adendo histórico, veio a ascensão, quer dizer, a capoeira se tornou livre quando o interventor Juraci Magalhães mandou um soldado na academia de Bimba entregar-lhes um ofício, um documento, solicitando o seu comparecimento ao palácio. Imagina o Bimba chegando lá em pleno Estado Novo, um militar, um soldado com um documento intimando-o a comparecer ao palácio. Bimba avisou a seus alunos: se eu não retornasse, era porque estava preso. Se não retornasse, era porque estava preso. Lá foi surpreendido por um convite para mostrar sua capoeira a diversas autoridades que visitavam o Brasil, né? Visitavam a Bahia. De perseguida, a capoeira ganhou os colégios, as praças e hoje é tida como uma das mais fortes manifestações da cultura afro-brasileira. Então olha como que a capoeira ela vai e vem. A capoeira de um problema de segurança nacional, um problema capitulado em lei, no Código Penal, ela vai agora, através de Mestre Bimba, que chega a Getúlio Vargas, e a capoeira não é considerada mais um crime. Ela começa agora uma nova fase, uma nova transição. Quem quiser mais detalhe, vá lá nas resenhas do mestre Nestor Capoeira, que ele detalha muito bem isso. A reportagem ela é interessante porque ela traz algumas curiosidades acerca dos mestres, traz a história dos mestres, a história privada de alguns mestres, né? Ela faz uma retrospectiva histórica, fala da proibição que nós acabamos de ver, fala da liberação em 1937 e ela também fala agora dos instrumentos. Então é uma reportagem bem completa. Então vamos ver o que ele fala da roda e do berimbau. É o berimbau quem dita o jogo, e a música envolvente que sai dos vários toques seduz os presentes. Mas quem puxa a ladainha é o mestre, que funciona como solista. Para quem não é capoeirista, o que é a ladainha? A ladainha é aquele cântico do início de uma roda, é mais característico da capoeira Angola. A ladainha ela tem umas divisões, que nós não vamos entrar aqui em detalhe, mas ela, durante a ladainha, não se pode julgar. Todos ficam de cabeça baixa, prestando atenção na mensagem que a ladainha vai passar. Sigamos. Além do birimbau, é necessário um bom pandeiro, reco-reco e as palmas dos presentes para o jogo ou a brincadeira esquentar, né? A cada toque do birimbau corresponde uma modalidade de jogo. Isso aí nós vimos já no livro do Nestor Capoeira, né? Cada toque corresponde a uma determinada atividade, a uma determinada dinâmica da roda. Os versos não possuem métrica ou rima, são na maioria das vezes improvisados e sempre ligados a temas que revelam suas raízes populares. A melodia é um compasso binário e a harmonia é simples, porém envolvente. Era tradicional nessas rodas, não músicas decoradas, mas o mestre ali, ele tinha aquela desenvoltura de que eu chamo cantar a roda, cantar os acontecimentos que estavam na roda. Então isso servia para você provocar um desafeto seu, para você contar uma história do seu mestre, para você contar uma história que acabou de acontecer antes da roda iniciar. Então funcionava meio que no improviso e meio na provocação. Então um mestre cantava, o outro respondia e assim a roda seguia. O autor da reportagem, o repórter, vai pegando os dados, vai colhendo os dados, vai perguntando ali os mestres e vai montando, né, o que seria o ritual da roda de capoeira. Vamos ver como que ele descreve o que ele estava vendo e as informações que ele colheu dos mestres. Os capoeiristas agachados na cocorinha, como eles chamam, ouvem a música atentamente e quando a ladainha entra começam a luta.
e o couro entra. E faca de matar, camará, e galo cantor, camará, e cocorocô, camará. Os capoeiristas se benzem com sinais característicos do cristianismo ou do candomblé e em seguida cumprimentam-se com um aperto de mão e saem em aú, começando o jogo, a luta, enfim, começando, né, a nossa capoeira. Muito interessante, né? De uma forma bem simples, ele narra ali para um não iniciado na capoeira como que se dá o início de uma roda característica principalmente da capoeira Angola. Então a reportagem continua a descrever, né, o ritual na roda de capoeira. Os corpos negros lançam-se no ar e no chão, cada um procurando atingir o parceiro, com rasteiras, bênçãos, martelos, cabeçadas ou os rabos de arraia. E uma infinidade de golpes que sempre são introduzidos pelos mestres de capoeira. Os golpes são dados enquanto os capoeiristas ficam gingando o corpo de um lado para o outro. É uma parte de fundamental importância da capoeira, ou seja, a ginga. A negativa é um golpe de defesa e de ataque. O capoeirista nega o corpo ao golpe do adversário. Por isso que vem o nome negativa, né? Quando você me dá um martelo, você me dá uma bênção, eu saio numa negativa. Eu estou negando, olha, você me deu isso aí, mas aqui não vai me pegar porque eu negacio, eu volto atrás, eu desço na negativa. O capoeirista nega o corpo ao golpe do adversário, caindo para trás e com o pé arrasta o pé de apoio do outro, derrubando-o. Aqui ele está narrando uma cena que você cai na negativa e volta com uma rasteira. O voo de morcego consiste em pular com os dois pés no peito do adversário, derrubando-o. Né? Não é muito comum hoje se ver o voo do morcego, mas era um movimento muito clássico nas rodas de capoeira. Como nós falamos na parte anterior, né, os elementos fundamentais da reportagem, a reportagem traz fatos históricos relevantes, traz curiosidades acerca da vida particular dos mestres, traz aí informações relevantes, muito interessante. Nós tentamos aqui, né, fazer agregar valor à reportagem, dando aí um enfoque histórico para que vocês consigam contextualizar em que período da história do Brasil nós estamos tratando. Até a próxima.